Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este programa semanal que nós temos aqui em parceria com o SEI Campinas, que é localizado na rua Doutor Quirino 1856, no centro da cidade de Campinas. É o espaço Marco do Vale também, para quem quiser uma outra referência do SEI Campinas. E, deixa eu só ajeitar aqui o microfone. E hoje nós estamos, acho que quase na live de número 90. Acho que é 89 ou 90 hoje. Estamos chegando já, quase 100 já. O meu pessoal está chegando já. E hoje, na semana, acho que foi já na semana passada que nós fizemos a live com a Cristiane Bergman. E a nossa intenção, inclusive, é de fazer uma live por mês com um autor diferente dos livros, deste livro aqui que eu tenho em mãos, Os Livros Negros de C.G. Jung e a Descoberta da Alma. A intenção é fazer com um autor diferente por mês. Provavelmente, então, neste mês de outubro, já estamos no dia 1º de outubro, tenhamos mais um convidado ou convidada, porque na maioria dos autores do livro, na verdade, são escritos por mulheres. Provavelmente será uma convidada e eu ficarei de confirmar ainda, e aí eu confirmo durante a semana ou na semana que vem. O pessoal chegando aqui. Boa noite para Valéria Valde Andrade, que está aqui conosco. Valéria voltando a acompanhar os devaneios. Seja muito bem-vinda, Valéria. E bom, hoje eu vou trazer um tema que eu não lembro, na verdade, porque estou colocando tantas lives que nós já fizemos aqui, eu não sei se esse tema ele já foi difundido, ele já foi trazido, mas eu lembro como a gente trouxe ele na época. Então talvez, se eu não o trouxe ainda, trarei ele. Deixa eu só arrumar aqui o cartaz também, peraí. Aí, agora sim, porque ele estava meio desalinhado aqui. Eu vou trazer ele, talvez com uma novidade aí. Edivânia Galindo aqui, boa noite. Você é admirado por mim, muito obrigado, Edivânia. Fico muito contente aí, que você também possa ser muito bem recebida aqui nos nossos encontros, nas nossas lives. Aqui a Valéria, muito obrigado. Imagina, Valéria. Todos são bem-vindos e bem-vindas aqui para nós batermos um papinho. E deixa eu só ver aqui o livro que eu peguei um livro hoje para a gente devanear juntos. E nada melhor para devanear juntos alguém que leva os devaneios ali de uma maneira tão compromissada. Então hoje eu trouxe um devaneador profissional para nós aqui conversarmos juntos com ele. Daqui a pouco eu vou apresentar quem ele é. Então deixa eu só ver uma parte aqui que eu tinha guardado. Isso aqui. Bom, hoje eu pensei em trazer um tema. Eu tenho quase certeza que a gente já fez uma live sobre ele. Deixa eu ver aqui. A Tatiana Morelos, boa noite, Tatiana. Seja muito bem-vinda aqui aos Devaneios. Boa noite para a Gleide, que está entrando agora. Boa noite, Gleide. Boa noite, Tatiana. Vamos percorrer agora aqui um tema que eu vejo assim. Tem mais gente chegando aqui, peraí. O Júlio Gomes, muito boa noite, Júlio. O Júlio também está sempre acompanhando nossas lives aqui. O Júlio já é um frequentador assíduo dos Devaneios do Café. E bom, o tema então de hoje vai tratar de uma imagem simples. Deixa eu ver aqui. Peraí, vai chegando mais gente. Cláudio Guimarães. Boa noite, Cláudio. Seja muito bem-vindo aqui aos Devaneios também, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre solidão. Vamos entrar na solidão e intimidade. Eu vejo que como nós fizemos algumas lives anteriores sobre casas, sobre lugares, sobre habitar, a gente vem trazendo também alguns temas permeando este lugar. Eu tenho um grifo aqui de um livro que ele me chamou muito a atenção.
eu reli ele esses dias e ele me chamou muito a atenção, e eu queria seguir um pouquinho a ideia deste grifo que eu tenho, que deixa eu ver aqui, que é uma ideia bastante interessante e bastante importante para falarmos sobre solidão. Então, o autor que eu vou trazer hoje é o Gaston Bachelard. Não vou me aprofundar muito no tema hoje, até porque acho que não é possível. Ele é um autor extremamente profundo, os devaneios que ele traz são extremamente profundos. E eu trago aqui, olha só que interessante aqui. Eu trago aqui um livro dele, bastante curtinho, mas o quão curto ele é, tão profundo também quanto ele é, chamado A Chama de uma Vela. Este livro aqui, vou apresentá-los a vocês, que ele acho que já está esgotado há um bom tempo. Eu acho que só é possível adquiri-lo em sebo. Não tenho conhecimento, pelo menos recente, nenhum em relação a um PDF ou algumas outras formas ali. Com certeza deve ter algum PDF dele por aí rolando, sim, tá? É que eu que não tenho conhecimento. Mas este é um livro, então, que ele não é apenas raro porque ele de uma forma literal, mas a maneira como ele trata o tema aqui do estar só, de encontrar a própria solidão, de ser íntimo de si mesmo, podemos também olhar dessa maneira, sobre sermos íntimos de nós mesmos. Ele traz aqui com uma primazia, com um valor que acho que vale a pena da gente adentrar aqui ao que ele propõe. Então, hoje nós vamos passear um pouquinho sobre este tema: solidão e intimidade. E para a gente se iniciar em relação a isso, eu acho que cabe aqui trazer aqui a proposta que o próprio Bachelard ele vai se perguntar dentro deste livro, que é a seguinte: pois bem, o que há de tão interessante numa chama de uma vela? O que tem nesta chama de uma vela? Ele vai discutir ali que nesta chama digamos assim, onde aparece um fogo mais íntimo possível. Não é um fogareiro, não é uma lareira, não estamos falando sobre esses tipos de imagens. Estamos falando sobre uma imagem, obviamente, ela é uma metáfora também. O que eu acho também formidável é como o Bachelard, ele tem um olhar sobre a metáfora, o que a metáfora é tão importante para falarmos e para adentrarmos no campo das fantasias, pois ao adentrarmos no campo das fantasias, estamos adentrando no nosso espaço mais íntimo. É conversando com as fantasias que nós estamos ao mesmo tempo iluminando e sendo iluminados através de algo que nos é íntimo. Estamos adentrando os nossos recintos mais íntimos. E para mantê-los íntimos, a chama de uma vela aparece como esta imagem, dessa possível imagem de não exclusão, de tornar um ambiente claro demais ou escuro demais, mas manter uma consciência a par de suas fantasias. Então é por aí que o Bachelard ele vai entender esta chama desta vela. Deixa eu ver aqui, tem uns comentários aqui. O Morfeu Dormir com Alma. Eu tenho esse PDF, esse livro é muito singular. Olha que legal. Eu falei que tem um pessoal que tem esses PDFs aí da vida. E que bom, né? Que bom, porque esses livros que são tão inacessíveis, porque geralmente esses livros costumam ficar muito caros aí para comprar em sebo, por conta da raridade de encontrá-los, aí eles ficam meio caros demais. Bom, então aí a gente está entrando num caminho. Para falarmos sobre aquilo que me é mais íntimo, é necessário que eu tenha alguma relação com a minha solidão.
eu preciso ter algum tipo de relação com a minha solidão, e até mesmo, acho que até o próprio Bachelard ele fala sobre isso, e até mesmo para me defender desta solidão. É importante que eu saiba quem ela é, até para que eu possa me defender dela. Então aqui a gente vai entrar nestas fantasias, que inclusive o próprio Bachelard ele começa o livro dizendo que este livro aqui não tem aqui o Morfeu dormir com alma. Rhodes, vou enviar aí para a página, você pode repassar para o pessoal? Poder eu posso, eu só não sei como. Então assim, então tá pessoal, acho que dá para fazer o seguinte sentido: quem estiver assistindo aí essa live, estiver escutando essa live gravada, se o Morfeu do Virtual Alma puder me passar esse PDF aí pelo direct do Instagram, né, pelos meios aí de internet, aí quem for entrando em contato comigo, eu provavelmente já vou ter esse PDF ali salvo, e aí encaminho para quem quiser os outros arquivos aí, para ser estudados, para ser apreciados também, porque este livro, ele é uma obra que ela é feita, o próprio Bachelard ele diz isso inclusive aqui no livro, talvez a gente leia essa parte, que ela é feita para ser apreciada, e feita para ser apreciada tem uma característica bastante interessante. Aquilo que é feito, aquilo que tem um olhar, digamos assim, não que é feito, mas tem um olhar possível para ser apreciado, é diferente de algo que tem a característica, o olhar de ser estudado, por exemplo. Se nós estamos ali dentro de uma psicologia de algo que é para ser examinado, para ser estudado, há uma diferença, e há grandes diferenças talvez, naquilo que é feito para ser apreciado. E o Bachelard ele vai trazer então que aquilo que nos traz a possibilidade de apreciarmos e não de estudarmos, estudar no sentido de quê? De compreendermos racionalmente, logicamente, compreendermos nos nossos termos, naquilo que nós já temos conhecimento, naquilo que nós estamos buscando conhecer, inclusive, já como algo pré-determinado. Como assim? Antes de chegar no meu objetivo, eu já tenho um objetivo. Então, supostamente, eu já cheguei nele. Eu não estou chegando em lugar nenhum. Eu estou só chegando no mesmo lugar. O Bachelard, então, ele faz uma virada. Se nós pudermos achar imagens possíveis que nos coloquem em uma posição de apreciação, podemos aí então abrir um quarto íntimo sobre nós mesmos, podemos abrir um quarto íntimo sobre as coisas que nós não conhecemos e que nos afetam, e aí este movimento de apreciação vai trazer curiosidade, vai nos trazer possibilidades de olhar para as mesmas coisas, mas de uma outra maneira, de uma outra forma, preservando-as de uma luz ofuscante ou de uma escuridão cega. E aí nós podemos fazer uma relação mais íntima entre claro e escuro. E o Bachelard entende que uma dessas imagens que propicia esta entrada nesta aventura sobre esta singularidade, sobre até a própria uma imagem muito simples, a gente pode entender a chama de uma vela como uma imagem muito simples, e são imagens que preservam este claro e este escuro. Então o Bachelard ele vai começar a dizer aqui no prólogo do livro, peraí, onde que está aqui o negócio? Aqui, peraí, eu não quero perder essa página aqui. Então no prólogo do livro, ele vai começar de uma forma muito bonita, muito bela. O Bachelard, ele é um filósofo que inclusive, quando ele está sendo este filósofo do devaneio, quando ele está sendo esse filósofo noturno, queira dar o nome que quiserem, ele está buscando a poética das coisas. E buscar a poética das coisas é buscar
a singularidade delas. Então, ele não está fazendo perguntas generalistas. O que é a vida? O que é isso? No sentido de tentar uma resposta ou uma possível forma de responder isso que abarque o máximo possível de tantas outras respostas que possam estar concernente a esta. Então, numa posição filosófica científica, ele buscaria, como existe inclusive o bacharel diurno, ele buscaria fazer perguntas aonde posições mais generalistas são favoráveis, posições que agradam aos olhos, posições diurnas, posições que abarcam até mesmo uma compreensão coletiva melhor. Aqui ele está buscando uma outra forma de lidar com perguntas que cabem mais ao campo da poesia. E que estas perguntas fujam, escapem de respostas generalistas, respostas que nós costumamos dar, respostas que tragam é assim mesmo, num sentido irreflexivo, num sentido que mantenha, inclusive, algo funcionando daquela forma e que sempre será daquela forma e que nós somos até refém dela. Ele busca sair desse lugar, inclusive através da poesia. E ele começa dizendo o seguinte, e olha que interessante já este começo de livro, ele já mete uma porrada na nossa cara, dizendo o seguinte, aqui na página 9, para quem tiver essa versão que eu tenho do livro aqui, tá? Da editora, ai meu Deus, está toda hora caindo esse negócio aqui, mas tudo bem que, vou tentar aprender aqui, a editora é Bertrand Brasil, deixa eu ver se é isso mesmo, editora Bertrand Brasil, eu nem sei se existe essa editora ainda mais. Então aqui ele vai dizer o seguinte, neste pequeno livro de pura fantasia, sem a sobrecarga de saber algum, sem nos aprisionarmos na unidade de um método de investigação, ou seja, ele está abandonando aqui toda e qualquer posição metodológica científica. Ele não está interessado em ser um cientista, ele está interessado em ser um poeta. Inclusive ele vai discutir aqui, e aqui é inclusive uma curiosidade, depois desse livro, o Bachelard ele começou a fazer um livro que ficou inacabado e só existem fragmentos deste livro, chamado... que é um livro? Fragmentos de uma Poética do Fogo. Lembrem. Fragmentos de uma Poética do Fogo. Então, através desse livro da Chama de uma Vela, ele imaginou também uma poética do fogo, que é diferente de uma psicanálise do fogo, que é exatamente o livro que dá o start, que dá a precursão do Bachelard em falar, sair de uma posição científica mais metodológica, e ele começa a devanear através da psicanálise. O Bachelard ele lê Sigmund Freud, entende muito bem Sigmund Freud, entende muito bem que o Freud está falando o tempo todo em metáforas, coisas que eu acho que são até complicadas para um próprio psicanalista entender, e um psicanalista ortodoxo freudiano, claro, nesse caso, tá? E também é um ponto em que ele vai trazer um início de falar sobre imagens das matérias. Então ele vai ter vários livros reunindo água, fogo, terra e ar. Todos esses elementos que ele vai falando, tem a água e os sonhos, tem os devaneios da terra de repouso e da vontade, são 2 livros aí envolvendo a imaginação da matéria da terra, o que essa terra está pedindo, e por aí vai, né? Eu não vou me delongar muito aqui. Mas, por que eu estou falando sobre isso? Porque ele dá uma atenção mais peculiar e especial ao elemento fogo.
E talvez não à toa, por diversos motivos que aí a gente poderia estar citando aqui, até por não ser o elemento de preferência dele, né? Que é um elemento que lhe é mais inconsciente e tudo mais, mas também porque ele vai entender que o fogo é aquilo, é a imagem que está sempre falando de como funciona aquilo que nós chamamos de desejo. Então a imagem do fogo é a imagem do desejo. Então, olha que interessante, nós podemos ler então sobre esse livro de pura fantasia que ele está nos trazendo. Que a chama de uma vela é, digamos assim, o desejo sobre si mesmo. O desejo que consome a si mesmo. No seu próprio tempo, no seu próprio lugar, da sua própria forma. E que vai iluminando as coisas, não a iluminar uma sala inteira. Não estamos falando de uma lanterna ou de uma lâmpada. Nós estamos falando da chama de uma vela, que tem a capacidade de iluminar. Aqui, vamos colocar, a chama de uma vela tem um alcance muito, entre aspas, curto. Então ela traz um sentido de proximidade em relação às imagens que ela ilumina. Por isso nós estamos falando aqui sobre essas metáforas, essas imagens, que traz essa relação entre solidão e intimidade. Eu só consigo, a chama de uma vela só consegue iluminar aquilo que está mais próximo. Eu preciso me aproximar dela para enxergar melhor aquilo que ela está iluminando. Então é um movimento de aproximação outra que ela traz. E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso agora. Deixa eu ver onde eu parei, dessa chama solitária. Ele também coloca aqui uma característica da vela, a chama da vela, como uma chama solitária. E o que esta chama solitária ela faz? Ele diz: a chama, dentre os objetos do mundo, que nos faz sonhar. Então aqui ele já coloca que a chama é um precursor do sonho. Quando a chama, há um sonho ocorrendo. Então ela é um dos maiores operadores de imagem. Olha que interessante isso. Quem opera uma imagem em nós é como uma chama. Quem opera fantasias em nós tem essa característica inflamável. E ele coloca: ela, a chama, nos força a imaginar. Diante dela, desde que se sonhe, o que se percebe não é nada comparado ao que se imagina. Olha onde o Bachelard já foi logo de cara. Vou repetir essa frase aqui, ó. Diante da chama, desde que se sonhe, o que se percebe não é nada comparado com o que se imagina. Olha diante do que nós estamos. Nós estamos diante então de uma força, diante da chama de uma vela, estamos diante de uma força que nos obriga a ver que estamos muito mais sonhando e imaginando do que percebendo. Destes órgãos perceptivos que nós temos aí. Então o que nós estamos nos relacionando é puramente, olha que interessante, a chama de uma vela propicia uma relação mais pura com a fantasia. Ela suscita, ela nos força, ela nos obriga a imaginar. E também nos obriga a ver que nós estamos imaginando. E aí ele vai chegar num ponto bastante interessante, que eu vou chegar na live de hoje, não quero perder esse ponto aqui, que está na página 14, vou passar o spoiler para quem tiver o livro, está no primeiro parágrafo da página 14, vamos chegar lá. Enquanto isso eu vou fazendo algumas leituras de grifos que eu fiz durante essas páginas antes de chegar na 14. Mas antes disso quero saber se está tudo ok, se não está dando para entender nada, como é que está aí, se eu estou falando sozinho demais, se está estranho, se está dando para ver alguma coisa, para imaginar alguma coisa. Por favor, me passem
esta informação aí, pessoal. Eu vou ler aqui um ponto. Este ponto aqui é bem interessante, ó. Olha que interessante aqui. Aqui ele está dizendo, então, aqui ele está puxando a orelha dos psicólogos, inclusive. Aqui ele vai dizer o seguinte, que a Ana, perfeito. Que legal, Ana. Então, vocês estão entendendo alguma coisa, eu fico feliz. Então, aqui, ele vai colocar que, bom, aí fica um pouquinho meio lógico até. Se ele está colocando a chama como um atributo para nos aproximarmos muito mais das fantasias, então, se nós queremos ser psicólogos, nós precisamos estar o tempo todo sendo artistas do fogo. Nós temos que lidar, e aqui ele vai dizer isso da seguinte maneira, inclusive, aqui, ó, a forma bachelardiana de falar para os psicólogos é essa daqui, ó. O verbo inflamar, inflama, né? Olha que interessante esse verbo inflamar, aqui é a Tatiana Morel, sim, beleza. Inflamar, uma flama que vem de dentro, deve então entrar no vocabulário do psicólogo. Inflamar. Ele comanda todo o setor do mundo da expressão. As imagens da linguagem inflamada inflamam o psiquismo. Olha que interessante, aqui o Bachelard já coloca-nos em uma outra posição importante. Para chegarmos próximos da alma, precisamos ter uma linguagem de alma. E esta linguagem de alma precisa ser inflamada. Em outros termos, ele está dizendo, precisamos ter uma linguagem que anime. Ânima. Precisamos chegar na alma através de uma animação. Então precisamos de linguagens que se inflamem, que tenham dentro de si, carreguem dentro de si uma chama. Aqui já li, peraí. Aqui, ó. As imagens da linguagem inflamada inflamam o psiquismo e dão um tom de excitação que a filosofia da poética então necessita. As mais frias metáforas transformam-se realmente em imagens. Olha que interessante isso aqui. É aqui quando ele está colocando dessa transformação da metáfora em imagem, entendo que ele está colocando ali numa relação aonde a metáfora ela não é somente agora um atributo linguístico, mas agora a metáfora se torna uma imagem psíquica. Aquilo se adentra, se inflama, causa um burbúrio, um incômodo, e ao causar este incômodo, ela ativa a nossa imaginação. É um operador de imagens. E ele continua, ainda que muitas vezes, aqui ele explica até, olha que interessante da metáfora, ainda que muitas vezes as metáforas nada mais sejam do que transmutações do pensamento numa vontade de dizer melhor, de dizer de maneira diferente, a imagem, a verdadeira imagem, quando é vivida primeiro na imaginação, deixa o mundo real e passa para o mundo imaginado, para o mundo imaginário. Através da imagem imaginada, conhecemos esta fantasia absoluta, que é a fantasia poética. Aí a gente poderia se perguntar, o que faz com que o Bachelard se preocupe tanto com a fantasia poética, dentre tantas as outras fantasias, dentre tantas as outras formas de fantasiar? Pois bem, uma resposta para isso, que a gente vai inclusive caminhar por esta chama, estamos caminhando sobre chamas, é de que as imagens poéticas, elas inflamam
e elas animam lugares em nós que são do mais íntimo. Então as imagens poéticas estão inflamando não qualquer coisa, não qualquer lugar, mas os lugares que nos são mais íntimos. Ou seja, são através das imagens poéticas que nós começamos a ser mais íntimos de nós mesmos. Então, elas nos trazem uma necessidade de uma relação de aproximação com aquela imagem, de ter uma intimidade com aquela imagem, de tomar cuidado para que outras coisas não entrem, não sejam tão lépidas, rápidas, de entrarem nesta imagem, pois senão ela deixa de operar poeticamente e passa a operar como uma atividade, como o que eu faço com isso, que é uma pergunta que escapa à poética, escapa ao que a percepção, ou até mesmo a relação imaginária do que isso está fazendo comigo. Então as imagens poéticas nos colocam em um outro campo, no campo da apreciação. E apreciar o quê? Apreciar estes recônditos cantos escuros que existem em todas as coisas e principalmente na alma. Não só na minha alma, mas em tudo que tem alma. E aqui até ele coloca, que até grifei uma parte importante, ó. E aqui ele coloca então que a busca que ele faz neste livro é uma busca, a princípio, em todas as partes, de buscar imagens da chama, imagens que sejam inflamadas, mas ao mesmo tempo, imagens que sejam como a chama de uma vela, pois as imagens que são como uma chama de uma vela contêm o atributo poético. E o que isso realiza psicologicamente? Realiza que todo sonhador inflamado é então um poeta em potencial. Estou lendo a página 11. Toda fantasia diante da chama é uma fantasia admiradora. Todo sonhador inflamado está em estado de primeira fantasia. Esta primeira admiração está enraizada em nosso passado longínquo. Temos, pela chama, uma admiração natural. Ouso até mesmo dizer, uma admiração inata. A chama determina a acentuação do prazer de ver e de ver algo além do sempre visto. Ela nos força a olhar. Isso é muito interessante. Então aqui ele está colocando que tudo em nós que está de alguma maneira inflamado nos obriga a olhar para aquilo de outra forma. E à medida em que teimamos obstinadamente confirmar a forma cuja qual nós estamos vendo e continuando vendo aquela coisa, nós começamos a vê-la mal. Pois se algo está inflamado, ela busca ver de novo. O desejo da chama é consumir. Para consumir, ela precisa o tempo todo estar se renovando. Ela não está queimando mais a mesma matéria, ela está queimando pontos diferentes da mesma coisa. É um conteúdo inflamado. Então ele tem combustível. Então ele tem força. Então ele tem coisas a serem imaginadas ali. Então ele tem como é que eu poderia dizer? Tem mais coisa ali do que está aparentando ser. Tem mais coisas ali. Então, aqui ele está dizendo exatamente esse é o ponto que nos interessa psicologicamente também. Que a chama determina a acentuação do prazer de ver algo além do sempre visto. Então,
na medida em que nós estamos olhando para algo que tem este aspecto e que traz junto com esse aspecto a admiração, nós ganhamos com isso um olhar renovado, um olhar novo. Ou seja, podemos olhar para o pôr do sol inúmeras vezes, mas se o nosso olhar para o pôr do sol for de admiração, está sempre alguma coisa sendo renovada, tem um desejo sendo renovado naquele instante. Não através de uma compulsão repetitiva, pois nós estamos falando de uma imagem poética. Não é uma imagem compulsória, compulsiva, mas uma imagem poética, que é a questão da repetição de encontrar novidades, de ver novidades, até mesmo naquilo que parece que não há novidades. A chama é aquilo que resgata, que estimula para que as novidades continuem surgindo, que elas continuem nos provocando, nos evocando, nos cutucando, nos tirando do eixo, nos animando. E aí, deixa eu ver mais aqui. Tá. Aqui ele vai começar a aproximar esta chama do ser humano, do homem aqui, ou do sujeito solitário. Vamos entrar um pouquinho aqui nesse lugar aqui. Deixa eu achar aqui, espera um pouquinho. Aqui, legal. Deixa eu só ver que tem comentários aqui. A Gleide Rio, que também traz sobre vermos poesia no cotidiano. Sim, uma curiosidade, né, Gleide? O Bachelard não precisa fazer quase esforço nenhum para perceber isso. O Bachelard, ele é um exímio leitor de Rilke. E claro, se ele é um leitor que se interessa por poesia, e ele, assim, é só pegar, vai no Google aí, escreve ali Gaston Bachelard. Aí você vai no Google, escreve Gaston Bachelard, você vai ver um homem ali barbudo, todo compenetrado, cheio de umas imagens muito bonitas dele ali, né? Da maneira como ele tem um olhar muito bonito para as coisas. Mas ali tem ele no apartamento dele em Paris, abarrotado de livro. Parece que ele parece um bibliotecário dentro do próprio prédio ali, do próprio apartamento. Ele leu muito. Ele é extremamente culto. Ele é extremamente culto, o Bachelard. Então ele lê o Rilke, ele lê os poetas, digamos assim, que inclusive o Rilke é um dos considerados maiores poetas de língua alemã do século XX. Então, obviamente, ele tinha ali, não só o Bachelard, tá, mas o Freud. Nessa época ali havia um contato, né? Eu não sei se o Bachelard ele teve alguma aproximação direta com o Rilke, não sei se eles se conheceram pessoalmente, eu não tenho essa informação, mas se a gente for pegando essa cadeia aí de autores, o Bachelard, olha que interessante também, o Bachelard ele lê Jung. Inclusive, quando o Bachelard ele vai, aqui nesse próprio livro mesmo, tá? Ele vai falar das características de ânimos e ânima. Aqui ele fala muito bem sobre isso, ele tem um domínio sobre o que ele está falando. Apesar dele não ser um psicólogo, ele é um psicólogo formidável. Ele é um filósofo por carreira e por paixão ele é um excelente psicólogo. É só pegar os livros de devaneios dele que a gente vai saber sobre isso. Então ele lê bastante o Jung, que ele percebe que o Jung ele vai adentrando outras camadas que o Freud, por N motivos, ele não quis entrar ali na obra dele. Não estou dizendo na vida, mas da obra ele não quis tocar no assunto não. Ele falou, aqui não estou chegado nesse negócio não, Jung. Mas o Freud, ele lia o Jung, ele tinha os livros de cabeceira do Jung, ele lia. Então ele não é tão desconhecido da obra de Jung assim, depois que eles se separaram, não.
Até porque eles são bastante inteligentes, eles são inspiradores, tá? A gente está falando de gente que se inspira. Nós estamos falando, inclusive, de autores que eles são exímios deformadores. Eles não estão correspondendo a um pensamento pragmático, institucionalizado, padronizado, normativo. Eles estão ali inventando as coisas, eles estão ali interessados pelas coisas como elas estão se apresentando. Então nós temos a honra de ler esses pioneiros aqui, porque de alguma forma, como o Bachelard ele mesmo coloca neste livro, ao nos aproximarmos desta chama solitária, nós estamos aproximando de camadas muito mais profundas que nós temos e não sabemos que temos. Agora, dentro de uma posição normativa, dizer o que cada coisa é, de uma forma generalista, conceitualista, o que acaba acontecendo é que todas essas qualidades de intimidade são perdidas. Aqui nós estamos lendo um poeta que resgata-as, força-nos a olhar de uma forma poética até. Deixa eu ver para chegar lá. Ah, beleza, eu vou chegar, eu tenho tempo. Último parágrafo, item 2, página 11. Assim, a contemplação da chama pereniza essa primeira fantasia, essa sensação de que estamos sonhando pela primeira vez. Ela nos distingue do mundo e amplia o mundo do sonhador. Olha que interessante, a chama também é um separador. Ela também funciona como um separador entre eu e o mundo, entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou vendo. A chama é, em si mesma, uma grande presença, mas, perto dela, sonha-se longe, longe demais. Perdemo-nos em fantasias. A chama está ali, pequena e medíocre, lutando para manter o seu ser. E o sonhador vai sonhar em outro lugar, perdendo o seu próprio ser, sonhando grande, grande demais, sonhando com o mundo. Olha que interessante isso, ele falando que o ser da chama e o ser humano que está em relação a esta chama, lutando para manter seu ser e se perdem cada vez mais que lutam para manter, ou seja, essa chama de uma vela, para ela continuar existindo, ela tem que se corroer, ela tem que deixar de ser uma vela, derreter-se aos poucos, para não se consumir-se de uma vez só. E isso causa-nos, isso nos traz uma imagem de uma reflexão. Para quem acompanhou o devaneio de domingo passado, nós trouxemos ali uma imagem de reflexão através de um insight, de um lampejo que acontece de uma forma brilhante, de uma forma abrupta, que acontece de uma forma estrondante, é isso. Aqui nós estamos trazendo a reflexão através de uma outra forma, de uma forma de a chama de uma vela, uma chama que consome a si mesma, ou seja, pode ser perdida a qualquer instante, e está sendo perdida a qualquer instante. O quão difícil é conter esta chama. E ele continua: a chama é um mundo para o homem só. O homem só, aqui a gente poderia colocar o ser só. Então, se o sonhador inflamado fala com a chama, fala consigo mesmo. Ei-lo então poeta, ampliando o mundo, o destino do mundo, meditando sobre o destino da chama, o sonhador amplia a linguagem que exprime uma beleza do mundo. Através de tal expressão pancalizante quer dizer alavanca, de alavancar, que nos catapulta, o próprio psiquismo se amplia, se eleva. Ou seja, ele está colocando aqui a imagem da chama como uma imagem de verticalidade, que nos eleva, nos traz para cima, tem uma relação entre cima e baixo, nos coloca em uma relação com as nossas ideias, com aquilo que mora em cima, no nosso sótão aqui. A relação que a chama traz é trazer estas ideias, trazer à luz
estas ideias. Um tipo de luz. Aqui, Morfeu dormir com alma, uma chama singela, capaz de mostrar o necessário sem cegar-nos. Perfeito. Que é, inclusive, essa capacidade reflexiva. É exatamente o que nós dissemos aqui, né? O Morfeu dormir com alma. É uma luz que não ofusca e uma escuridão que não cega. E aí ele vai chegar num ponto interessante que eu queria chegar hoje, para suscitar e para instigar mais essa reflexão. A reflexão que cada um vai levar hoje aqui da live, não sei para onde vai ser, mas que é uma reflexão que, de uma certa forma, ela nos coloca em outro tempo, deslocados do tempo. Que tempo é este? Item 4, página 13. Devemos ainda dar uma explicação sobre um outro paradoxo. De acordo com a vontade que temos de viver as imagens literárias, ou seja, ele está colocando que, ao nos relacionarmos com a imagem, ela já coloca-se, e até mesmo por conta da sua característica atribuída a essa chama, ela já quer se precipitar, ir para a vida, ser literalizada. De acordo com esta vontade que temos de viver as imagens literárias, dando-lhes toda toda a atualidade, ainda com a ambição maior de provar que a poesia é uma potência ativa da vida atual, não existe para nós um paradoxo inútil em colocar tantas fantasias sob o símbolo de uma vela, ou seja, o símbolo de algo que parece que não se move, não vai a lugar nenhum, fica naquele lugarzinho, naquele mundinho limitado. Aqui ele coloca: o mundo anda depressa, o século se acelera, o tempo não é mais os das lamparinas e das palmatórias. Somente sonhos decrépitos se ligam às coisas sem uso. Bom, a resposta a este paradoxo e a essas objeções é fácil. Os sonhos, olha que interessante isso aqui, hein? Olha que aula de psicologia ele está dando aqui, ó. Os sonhos e as fantasias não se modernizam tão rapidamente quanto as nossas ações. Nossas fantasias são verdadeiros hábitos psíquicos fortemente enraizados. A vida ativa também não os atrapalha. Existe interesse para um psicólogo em reencontrar todos os caminhos da familiaridade mais antiga. É este o caminho de aprofundamento que o Bachelard está nos colocando. Isso aqui eu acho que é um ponto, aqui está na página 14, no primeiro parágrafo. Isso aqui é um ponto fantástico que ele está colocando. Ele está colocando que as nossas fantasias não estão seguindo a nossa vida cotidiana. Elas estão enraizadas, ou seja, uma metáfora que nos coloca, elas estão profundas, elas estão dando base até para que esta vida cotidiana aconteça, mas ao passo em que elas estão vivendo em um outro espaço, em uma outra era, em um outro lugar. Elas estão vivendo outras coisas. Por isso, então, ele se interessa pelos sonhos, pois os sonhos estão me dizendo aonde a minha alma está vivendo. Eu posso estar vivendo num lugar, sim, eu sonho tal, e também a minha alma está vivendo em outro lugar. Eu posso estar numa casa luxuosa, numa mansão, e minha alma está sonhando com um casebre. Se a gente literaliza essa imagem, coloca ela logo no plano da ação, nossa, então quer dizer que eu sou pobre, que eu deveria largar tudo e ir morar numa casinha e tudo mais e tal. Não é sobre isso. Ele está dizendo a realidade da alma, que é uma realidade que é puramente fantasia. Aí está se dizendo, bom, a sua alma sonha com um casebre. A sua alma sonha com uma casinha, com uma choupaninha, com um lugarzinho pequeno, enquanto a sua vida cotidiana está nesta mansão. Isso já não é uma atividade compensatória se estivermos lendo através dos atributos da alma,
não é uma compensação, é o lugar que eu estou realmente vivendo. E claro, na medida em que eu tento dar soluções para este sonho, a ação precipitada pode me retirar do contato desse sonho. Ele pode me impedir de eu entrar neste casebre que o sonho trouxe. E um psicólogo da chama, um psicólogo bem inflamado, vai trazer a perspectiva do: vamos então entrar nessa choupana, ou vamos ver o que tem lá, vamos conhecer essa choupana. Ele encoraja o sonhador a continuar a sua poesia, a conhecer o seu recôndito, os cantinhos da alma que ele não tem tanto contato assim, ou que fornecem uma imagem de mais intimidade. Nós estamos falando sobre imagens. E ele continua aqui para nós encerrarmos a live. E nesse pequeno trecho que grifei aqui, do último parágrafo da página 14. As fantasias da pequena luz nos levam de volta ao reduto da familiaridade. Parece que existe em nós cantos sombrios que toleram apenas uma luz bruxuleante. Um coração sensível gosta de valores frágeis. A alma então nos leva para essa cabaninha, pois ali ela está voltando para o que lhe é familiar. Quando nossa alma está sonhando com bruxas, sonhando com casas nesse sentido, quando ela está nos trazendo estas imagens, ela está nos trazendo de alguma forma de volta para casa. Pois estas imagens estão em contato direto com a natureza psíquica. Estão fazendo psique. Estão nos devolvendo valores frágeis, valores que são necessários que a gente proteja-os da forma mais, talvez até delicada possível. Porque se eu fizer muito barulho, se eu fizer muito movimento, eu perco a capacidade dessa vivacidade, desta chama continuar acesa. A vela se apaga. Estes cantos que ela ilumina deixam de ser iluminados. Fazemos barulho demais, apagamos velas demais também. Bom, este foi uma pequena introduçãozinha a este tema da solidão e da chama, né? da solidão e dessa intimidade, também trazendo um pouco essas imagens de intimidade. Não sei como fica aí para vocês, pessoal, se vocês querem uma segunda live sobre isso, então comentem aí. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a participação aí que vocês tiveram na live, apesar dela não ser o Júlio deu até vontade de acender a vela interna com uma cerveja. Então, mas o Bachelard acendia com vinho, então não está muito longe disso não, Júlio. Hoje o Bachelard acendia com vinho, ele era um exímio enólogo aí, ele tomava vinho como ninguém mais. A Gleide, a chama viva, Calcifer. O Calcifer, inclusive, a gente pode dizer, eu estou para fazer, bem lembrado, viu, Gleide? O segundo Cine Devaneios será sobre o filme Castelo Animado, tá? Eu só vou ver que dia vai ser, mas uma vez eu fiz uma votação e ele foi um dos mais escolhidos. Então eu não esqueci, tá? Eu não esqueci. Mas, se não houver aí nenhuma manifestação de uma continuidade, de continuarmos nesse tema aqui, dou por ele encerrado, dou por ele aí algumas provocações, que aí possam ter surgido ou não sei como aconteceu aí para vocês essa leitura, mas foram puros devaneios. Hoje a gente tentou ali fazer um devaneios que trouxesse muito mais imagens do que respostas, do que conceitos. Então tentamos escapar desse lugar e acho que nós entramos um pouquinho nessa cabaninha. Aqui a Gleide, continue. Valéria, uma segunda live, caberia uma poesia para encerrar. Eu posso trazer uma poesia assim, Valéria, muito bem. Aqui o Júlio, eu gosto muito da sua linha dos elementos. Eu estou só seguindo aqui as recomendações do Bachelard hoje, tá, Júlio?
Ele que trouxe esse elemento para a gente vai devaneando junto com ele. Esta chama viva. Meu bachelar é um cara que traz a chama viva para nós. Bela analogia, Tatiana Morels. Júlio, cada elemento traz as suas características de interação, com certeza. Por isso, inclusive, Júlio, recomendo a leitura do Bachelard, que ele traz de todos os elementos aí da natureza, mas ele traz a natureza psíquica desses elementos também. Então, como tiveram aí algumas pessoas que se manifestaram aí, querendo uma segunda live, então provavelmente a live da semana que vem será um pouquinho mais desta apreciação. Vamos acender mais uma velinha para conversarmos sobre solidão e intimidade aqui. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado pela colaboração e participação de vocês. Até a semana que vem. Esse domingo nós não teremos devaneios de domingo. Então, semana que vem nós continuamos aí o nosso tema, o nosso horário habitual aqui, das 7h15, 7h10. Eu falo 7h15 porque no início da live estou só apresentando e tudo mais e tal. Então, às 7h15 é onde a gente já começa a engrenar um pouco o nosso tema também. Se quem quiser já participar logo de cara, a gente começa aí umas 7h10 por volta. Então, muitíssimo obrigado. Aqui a Ana falando sim. Então, vamos fazer então uma continuidade na semana que vem do nosso tema. Muitíssimo obrigado a colaboração e participação de todos vocês. E até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.